Bom, feito isto, evidentemente está na hora de passar a palavra para vós, para quem queira colocar alguma questão sobre a exposição muito interessante do Dr. Pedro sobre a contratação in-house ou sobre a contratação excluída e o ajuste direto do Dr. Pedro Sanches. Pedia-vos só que o fizessem, se possível, uma pergunta apenas por cada. Alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Eu sei que a seguir vamos ter o intervalo. Parece que não. Bom, eu nesse caso, se calhar interrogaria eu aqui o Dr. Pedro relativamente àquela questão que referiu e muito bem da concatenação do regime geral dos contratos interadministrativos e da contratação in-house, que parece que são também contratos entre entidades públicas, não é assim? O que é que terá justificado essa destrinça do legislador? Isto é, o artigo 338, na prática, também está submetido às diretivas comunitárias? Ou nunca estará? Ou seja, ou o artigo 338 existe porque, naquele caso, não se aplica, não são contratos que estão fora do âmbito de aplicação das diretivas. Já no caso da contratação in-house, são contratos entre entidades públicas que poderão estar sujeitos. Olá de novo. Eu diria, assim, esta questão é um bocadinho confusa por uma razão. Como vimos na diretiva e até na parte da contratação in-house, fala-se da exclusão da diretiva. Ou seja, diz que não se aplica à diretiva. Portanto, esta separação que temos aqui no Código, como vimos na relação, o 5º faz uma exclusão da parte segunda, e aqui o 338 faz uma exclusão da parte terceira. Portanto, nós somos mais além, e parece-me que faz sentido, nessa matéria. Quanto, eu não sei se percebi a 100% o que é que... Ou seja, na prática, se isto, não há aqui uma armadilha, isto é, se o 338, na verdade, há uma exclusão da parte terceira, não é? Mas poderá não haver da parte segunda, mas eu se calhar também compliquei demasiado. Não, eu confesso que achei que tinha percebido bem, mas queria verificar se era mesmo essa armadilha que se referia. Sim, eu acho que temos que ver as coisas de forma separada, ou seja, o artigo 338 exclui a parte 3, mas naturalmente que há contratos entre contraentes públicos aos quais será excluída também a parte 2. Portanto, no fundo, podemos ter situações, e seguramente teremos bastante, em que há uma exclusão da parte 2 e da parte 3. E teremos outras situações em que existe uma exclusão apenas da parte 2, e teremos situações em que existirá a exclusão apenas da parte 3. Terá de ser visto caso a caso, porque a aplicação da parte do artigo 338 implica que existam contratos celebrados entre contraentes públicos. E para isso vamos ter de ir, e era aí que eu falava daquele tal vai-vem, ao artigo 3º, ver o que são contraentes públicos. E os contraentes públicos, para efeitos do Código, são as entidades referidas no número 1 do número anterior, que são as entidades adjudicantes. Temos de ver o que são entidades adjudicantes. Mas depois o número 2 diz, são também entidades adjudicantes. E temos novas entidades adjudicantes. E voltamos ao artigo 3º e diz, no número 2, são também contraentes públicos, quaisquer entidades que celebrem contratos no exercício de funções materialmente administrativas. Portanto, temos um critério agora material. Portanto, esta dificuldade de perceber, por isso é que eu tentei evitar um bocadinho entrar em exemplos concretos, porque tem que ser feita uma análise caso a caso, tem que se percorrer todo este caminho para perceber de quem é que está a contratar e, consoante quem esteja a contratar, naturalmente verificar primeiro o artigo 5º e depois, numa segunda fase, o artigo 338. E deixava, nesse sentido, a preocupação que expressei há pouco. É difícil, e agora, quando na exposição do professor Dr. Pedro Sanches, ficou-me uma coisa na cabeça. É difícil ser um decisor público com este código. Eu não gostava também, felizmente não sou, eu não gostava de estar na pele. É mesmo difícil porque
a responsabilidade que temos inerente a estas escolhas e saber se está ou não um regime, se será ou não aplicável, perante não só um código que não é fácil de interpretar, como as decorrências que isso tem depois na jurisprudência e no próprio Tribunal de Contas. Nós não sabemos ao certo como é que o Tribunal de Contas vai interpretar estas normas, portanto, avizinham-se tempos conturbados, mas estaremos cá todos para discutir, seguramente. Muito obrigado. Também tinha aqui uma questão para o Sr. Professor. Referiu e muito bem que este enxerto que foi feito do ajuste direto geral, criando-se um subprocedimento, que em parte o legislador veio dizer que recuperou o antigo procedimento que estava previsto nas leis de contratação pública que à data existiam e que foram revogadas pelo Código dos Contratos Públicos, não é? Para quem já tem alguns pelos ou cabelos brancos, recordar-se-á, não é? Do Decreto-Lei 127/99 e 59/99, dois já vetustos diplomas, que também tinham as suas particularidades interessantes. Mas aqui a verdadeira questão é se o que teve na natureza da criação deste procedimento foi tão somente impor, a partir de um determinado limiar, o convite obrigatório a 3 entidades, ou se há mais algo que justifique isto. Isto é, deverá existir uma diferente aplicação dos princípios que estão consagrados agora no artigo 1º-A, consoante se trata do ajuste direto ou da consulta prévia, isto é, haverá uma maior exigência no decurso do procedimento de consulta prévia do que ocorrerá no ajuste, ou, na verdade, o único fundamento é este, ok, a partir de um determinado limiar, temos de convidar obrigatoriamente 3 entidades. E já agora, uma segunda questão é, e quando o limite não se possa escolher o ajuste direto, tem que se escolher a consulta prévia, mas nós não conseguimos encontrar mais do que uma entidade. Ainda assim, devemos, como antigamente chamávamos, lançar a consulta prévia, ou se no mercado existe apenas uma, deveremos, e aqui depois entra em questão aquela questão também que referi muito bem, de agora a consulta prévia também é adotada para o ajuste direto em função do próprio critério material, não é? Mas pronto, mas já são duas questões que estão um pouco interligadas e é difícil distingui-las. Obrigado. Obrigado também pelas questões. Em primeiro lugar, diria que os diplomas de 99 não são vetustos, tanto que continuam a ser aplicados. Eu tenho processo em tribunal em que naturalmente não discutimos nada do CCP, é só desses diplomas de 99. Mas, de facto, há uma parte deles que vai ser agora ressuscitada mesmo para os procedimentos futuros com esta ideia de consulta prévia. Eu não posso estar na cabeça de todos os que participaram no procedimento legislativo, que foram muitos, e, portanto, não sei se teriam outra razão. O que posso saber, que foi a discussão que atravessou os vários grupos de trabalho, é a escolha entre 2 alternativas que foram colocadas. Foram 2 alternativas. Foi aumentar o número de casos sujeitos a concurso, ou então dividir o ajuste direto em 2. Portanto, a alternativa era ou vamos baixar os limiares dos procedimentos não concorrenciais, ou então vamos mantê-los iguais e dentro desses limiares fazemos uma subdivisão. E venceu esta segunda alternativa. Bom, em parte, a vitória desta segunda alternativa também se deveu ao facto de não querer voltar totalmente as costas à tal jurisprudência que muito bem referiu do Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, como todos provavelmente aqui saberão, criou aquela ideia jurisprudencial de que, mesmo quando a lei permite o convite a 1, deve haver um convite a 3, sempre que possível. Porquê? Porque isso é favorável à concorrência. Mesmo que a lei tenha dito que pode ser só a 1. Havia, por exemplo, eu nem sei se normalmente tenho aqui uma referência, porque é um acórdão interessantíssimo que eu vi. Dê-me só uns segundos que talvez eu até o encontro. É um acórdão que eu gosto de trazer porque acho muito interessante. O acórdão de 15/2015 do Tribunal de Contas. 15/2015. E ele dizia: o convite a uma só entidade não adequadamente fundamentado, conferir artigo 112,
eu não sei o que é que isto quer dizer, não adequadamente fundamentado remetendo para o 112, porque o 112 não dizia que tinha de ser um ou mais, era escolha, mas pronto, o convite a uma só entidade é veiculador de restrições à concorrência. Claro, o convite a 3 também é veiculador de restrições à concorrência. Logo, consubstancia uma prática suscetível de alterar o resultado financeiro do contrato, o que constitui fundamento da recusa de visto. Ora bem, com esta terminologia nestes termos, se o legislador simplesmente admitisse que a única forma de defender a concorrência é fazer um concurso, estaria talvez a deixar em má posição esta jurisprudência. Portanto, em vez de se querer voltar totalmente as costas a ela, o que se disse é vamos ter aqui um sucedâneo. Em vez de baixar os limiares do concurso, vamos dividir o ajuste direto em 2. Porque notem que também já ouvi algumas observações nesse sentido, a fazer uma pergunta que eu acho totalmente errada e ela própria subverte a lógica da questão. Há quem pergunta, então mas não é melhor convidar 3 do que convidar 1? Se fizerem a pergunta assim, claro. Mas não foi isso que foi perguntado, nem foram essas alternativas que foram dadas. A pergunta é, faz-se um procedimento aberto ou mantém-se o procedimento fechado? E a ideia foi, mantém-se o procedimento fechado, convidando 3. Portanto, esta foi a alternativa que foi escolhida. Mas, curiosamente, nesta matéria, eu até adiantaria algo mais. O Dr. Luís Alves advertiu, e bem, que pode haver agora uma tentação de o Tribunal de Contas, já que viu a sua jurisprudência consagrada, com a obrigação de convite a 3, agora continuar a aumentar o âmbito dessa jurisprudência também para o justo direto, porque pode fazer a mesma pergunta. Ele acaba de dizer aqui que o convite a 1 só é veiculador de restrições da concorrência. Mas isso é veiculador de restrições da concorrência se o contrato tiver 25 mil ou se tiver 15 mil. Não vejo qual é a diferença. Dirão, mas é porque a lei diz que é 20 mil, mas a lei dizia que era 75 mil e isso não impediu por uma jurisprudência contra a legem. Portanto, porquê é que não poderia dizer o mesmo agora? Mas há também um outro aspecto que ainda ouvi no outro dia em Coimbra, de um ilustre comentador nesta matéria, que é uma referência também em Portugal, e que até me recordou de uma coisa que também pode acontecer. Não esta, mas um outro fenómeno, que é o Tribunal de Contas e outras entidades que já, ele até usou uma expressão interessante, fizeram bullying ao ajuste direto, comecem agora a fazer bullying à consulta prévia. E porquê? Bem, como ouvimos agora, os prazos mínimos da consulta prévia reduzem-se de 32 para 21 dias. Mais uma vez digo, não sei que prazos são esses, mas acreditamos que possam ser reduzidos. Portanto, ficarão em 21 dias da consulta prévia. Ora, ao mesmo tempo, o CCP passa a dizer agora que na aquisição de bens e serviços, o prazo do concurso público, desde que não tenha publicidade internacional, o prazo do concurso público é 6 dias. Ora, obviamente que um juiz um pouco mais criativo pode perguntar, olha, mas porquê é que você não fez um procedimento concorrencial que até podia ser mais rápido? É porque não tinha tempo? Mas tinha, era só 6 dias para o prazo de apresentação de propostas. Porquê é que foi fazer uma consulta prévia em que estão 3, mas foram os 3 que você escolheu? No concurso público não controlava quem escolhia. Isso também era veiculador de restrições da concorrência. Portanto, esta solução abre a porta agora para uma nova legislação jurisprudencial que não sabemos onde vai parar. Há um pormenor que eu aproveito para dizer que me esqueci há pouco, que vem compor este complexo normativo que agora a legislação criou, supostamente favorável à concorrência. É a ideia de que nós temos, por vezes até, mais exceções à adoção de procedimentos concorrenciais. Mas mesmo quando haja uma violação da obrigação de adoção de procedimentos concorrenciais, há uma alteração do regime da invalidade contratual, que está na parte 3 do CCP, criando, em boa parte dos casos, criando um ónus da prova a quem alega que houve uma violação da concorrência por não ter sido feito um procedimento com publicidade. O que é que a lei diz? Que um contrato é inválido e é anulável, entre outras coisas, se não foi feita a publicidade obrigatória, portanto não houve um procedimento concursal, mas depois diz, desde que se demonstre
tem de se demonstrar que isso deu causa a um resultado final diferente, que o resultado com um procedimento concorrencial teria sido outro. O ónus da prova está em quem quer invalidar o contrato pela violação da concorrência. O ónus da prova não está em quem quer manter o contrato ilegal. Então, esta alteração vem ajudar às outras que já estavam a restringir a concorrência. Portanto, é mais um problema que se coloca. Quanto à questão muito assertiva que colocou, e que de facto já podia acontecer no passado e agora agrava-se, que é, eu tenho, à luz dos limiares, de convidar pelo menos 3 entidades. Mas eu sei, por exemplo, só conheço 2. Já nem vou dizer uma, pronto, mas 2. O que é que eu faço? A resposta tem de ser, tenho de fazer um concurso. Porquê? Porque há uma coisa curiosa que a lei previu com esta modificação. A lei deixou de prever qualquer tramitação para um procedimento que tenha 2 convidados. Se eu tiver 2 convidados, eu não tenho nenhum procedimento previsto na lei, não consigo. Porque se for para o justo direto, ele é o antigo artigo 125, tem convite só a 1. Se eu for para a consulta prévia, a lei diz que eu tenho de convidar 3. Portanto, se eu tiver 2, provavelmente só consigo fazer o concurso, a menos que haja uma causa material de ajuste direto. É a única resposta que eu consigo dar. Muito obrigado. Ainda bem que o Sr. Secretário de Estado não está em figura corpórea aqui presente. Pronto, eu creio que a administração vai, talvez, ser um pouco mais flexível. Veremos, evidentemente que, como o Sr. Professor referiu muito bem, nós estamos todos a estudar a situação, não é? E estou especialmente a pensar nos técnicos que trabalham no âmbito dos procedimentos de formação dos contratos. Nesta altura vai ter que se arriscar um pouco. Depois veremos as consequências, não é? Embora também agora, cada vez mais veremos que o Tribunal de Contas também tem uma tendência para querer responsabilizar não apenas o órgão decisor, mas também as estruturas intermédias, o que também deve levar a alguma cautela por parte das mesmas. Bom, muito obrigado.